Siga minhas redes sociais. Oi, gente bonita! Essa aqui é a segunda parte da podcast Descomplicada, agora num novo formato. Oh, meu Deus! Vejam a primeira parte no canal do Multiplayer Louco, o link está na descrição. Oi, gente bonita! Essa é a podcast Descomplicada, se esse é o nome. Eu acho que esse é o nome. Podcast Descomplicada. Oi? Podcast Descomplicada. Foi isso que eu falei. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei. Mas essa é a podcast Descomplicada, depois de um hiato gigantesco, porque eu tenho pouquíssimo tempo e porque a gente também queria mudar o formato. Vamos começar agora esse novo formato falando de O Rei Leão, 1994, não aquela coisa que está nos cinemas agora. E não é porque essa coisa está no cinema que nós estamos falando do original, não, imagina. E não é porque a terceira temporada agora do Leão lançou. Pois é, nada a ver. Do mesmo jeito que eu vou fazer o meu 100º episódio 1 e eu vou falar do Kimba, o Leão Branco, não é porque mas tá bom. E só explicando que depois do Rei Leão a gente vai falar dos filmes da Pictures Animation. Pois é, como a gente está mudando de formato e nós dois temos canais pequenos, nós precisamos de algo que chame atenção, como O Rei Leão nos veja falar mal de um filme que a gente nem viu ainda no cinema. Que também não é como se desse vontade de ver. Mas já tem quase 50 minutos, vamos rapidamente passar pelo que tiver mais do filme, né? Primeiro aqui que eu tenho... A música nunca me foi tão interessante, mas do Simba querendo ser rei, mas o Simba fala como uma forma de aventureiro, não sei o quê, e ele termina usando os animais e deixando eles em perigo, então meio que simboliza a personalidade dele, que eu achei interessante. Ele literalmente está interessado só no que vai ser divertido para ele e dane-se todo mundo, e meio que eles vão usar isso para depois elaborar como a personalidade dele tá mudando antes dele poder ser rei. Eu nunca odiei nenhuma das músicas do filme. Acho que a minha menos favorita é a primeira. Ok. O Ciclo Sem Fim. Eu sei que um monte de gente vai me atacar por isso, mas eu não gosto dessa música. Assim, é uma daquelas músicas que se você ouvir muito pode ficar irritante, com certeza. Mas, assim, eu não ligo, eu gosto dela. Mas teve um tempo, quando saiu um filme originalmente e tal, você ouvia essa música em tudo que era lugar. E o único motivo de eu não odiar ela naquela época é porque Hakuna Matata ainda era mais espalhada por tudo que é lugar. Então, eu gostava de Hakuna Matata, mas aí você ligava o rádio, você via ver alguma coisa de Rei Leão, era Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata. Eu lembro de ter odiado Hakuna Matata por um tempo, quando começou a série do Timão e Pumba, porque você começava a ver Hakuna Matata e crianças cantando Hakuna Matata. Eu acho que foi pior do que Let It Go. Pior que Hakuna Matata era a abertura deles, eles cantavam essa música na abertura. Sim, é disso que eu tô falando. Quando eles entram no cemitério dos elefantes, tem um geyser que meio que anuncia aquela terra sombria e tal, mas ao mesmo tempo, que eu nunca tinha notado, ele meio que naturaliza como aquela terra vai funcionar. Então, quando você entra no... Eu não lembro como eles traduziram a música, do Be Prepared, né? Quando entra na música do Scar, a terra é sombria e tem luzes estranhas e tal, mas você já passou por isso. Então, meio que funciona muito melhor. Não é tão notavelmente diferente porque você acabou de ver isso no Cemitério de Elefantes. Achou alguma piada engraçada do filme? A maior parte das piadas eu achei mais aquele bom humor, né? Tipo, você vê e engraçadinho, haha, não é... Meu Deus, que coisa super engraçada. Eu não achei o Pumba engraçado no filme. Tipo, as coisas que eu achei engraçadas, eu acho que não foram pra ser exatamente piadas. Por exemplo, uma anotação que eu tenho aqui é que o filme coloca o Pumba sabendo exatamente o que são estrelas, enquanto os outros animais não sabem. E por causa disso, você meio que você pode ter uma noção, se você parar e pensar, que mesmo um animal que todo mundo veria como piada, porque ele é gasoso e peida, ele pode ser inteligente mesmo assim. Então isso me pareceu interessante. Mas piada mesmo ser engraçado? Não muito, não. Eu acho que aquela hiena é o animal espiritual do Edu. Dudu e Edu? Ed. É o Ed?
É o Ed? Sim, Ed é o nome daquela hiena. Não, sim, mas no desenho, no Dudu e Edu. Daí é difícil falar porque no desenho do Edu, em inglês se chama Ed, Ed and Ed. Sim, seria o Ed. É que eu não sei qual é o nome dele em português. Eu acho que ele é o Edu, né? Então eu coloco na tela se for. Beleza. Não, pois é. Então, eu acho que aquela hiena é o animal espiritual dele. As hienas também perdem os três, né? Eles chegam quase a pegar os três e tal. Eles perdem porque eles ficam fazendo piadas. E isso me lembrou muito de Roger Rabbit. As hienas são os personagens mais interessantes do filme. Eu acho. Outra que a Nala não é só uma donzela, ela é melhor do que o Simba, ela consegue tudo. A única coisa que ela realmente é falha é que ela não conseguiu escalar. Então, quando o Simba tem que ajudar ela a escalar e salvar ela, parece mais que ela tem um problema, em vez de ser aquela donzela que ele tem que ser salva. Isso me foi muito interessante. Vamos falar sobre a moral do filme. Tá? O que você achou? Olha, muita gente fala de, mas o horror, não sei o quê, é porque o rei e tal. E quando eles estão lutando, que o Simba já teria retornado e ele está expulsando o Scar e tal, tá tudo pegando fogo. Então aquela coisa que falam de, mas a natureza vai porque o rei é não sei o quê, eu acho que são as pessoas lendo um pouco demais no filme. Porque no fim das contas, tem fogo ali, não é só a natureza que está funcionando. A chuva começa antes do Simba eliminar o Scar. Então você meio que pode pressupor que aquele problema imenso do reino do Scar não estar funcionando só durou tão pouco tempo a ponto da Nala ir procurar ajuda, porque por coincidência tinha uma seca ocorrendo. Senão ele poderia continuar vivendo lá por não sei quanto tempo e o Simba viver lá naquele oásisinho, seja lá o que for, e a Nala nunca ter fugido porque tinha comido o suficiente, e a história ser diferente, e o Simba só voltar depois porque, sei lá, maior e nunca ter aprendido que ele tem responsabilidade, eu sei lá. Mas me parece muito mais que a seca e tudo é uma coincidência. Mas e a moral que o Simba aprende no filme? Não fuja de si mesmo é uma moral interessante, tá? Tem toda aquela questão da nobreza, de você é nobre, você não pode fazer outra coisa assim além de ser nobre. Mas é uma história shakespeariana. Não tem como fugir disso. Na melhor das hipóteses, as histórias shakespearianas podem ser vistas como uma coisa a ser aplicada diferentemente no mundo, do tipo, você não é um nobre, mas você é de uma família, então você não pode fugir daquela família, mas ao mesmo tempo você está vendo uma história dizendo você é nobre, e nobres são melhores e diferentes. Então, na melhor das hipóteses, você pode aplicar isso mudando a história, mas a origem e a intenção original é bem fora da realidade para a maioria das pessoas assistindo. Não tem mais coisa anotada aqui, eu anotei bem pouca coisa. Tá, eu vou passando rápido pelo que eu tenho, aí você comenta se você tiver alguma ideia. Tá, tem um momento na música lá do Simba, das zebras, literalmente levantando o rabo, virando a bunda pro Zazu. Então, será que eles cagaram nele, peidaram nele? Não sei. Que mais? O Simba literalmente fala sobre o Mufasa ser amigo dele. Então, se você quiser, você pode falar que o problema da criação do Simba é o Mufasa ser amigável demais com ele. Aquele coisa de o pai é mais amiguinho do que pai, e por isso teria gerado isso tudo, mas eu não sei se realmente vale a pena essa discussão. Só achei interessante, porque tem um ganchozinho para você falar isso. Algum comentário? O Mufasa não é o personagem mais desenvolvido do filme. Não, com certeza não. Mas isso que eu quero dizer, ele não é tão desenvolvido, ele é mostrado como poderoso, ele é o rei, não sei o quê, ele vai vir pelo céu para falar com o filho dele, mas aí o Simba fala que considera ele um amigo. Então, quando falam tanto de os pais não podem ser amigos de seus filhos, você poderia dizer que tem uma criticazinha ali. O Mufasa foi amigável demais com o próprio filho, e se ele tivesse repreendido ele mais, talvez ele nunca tivesse fugido, sei lá. Mas
a hiena da Whoopi Goldberg, que eu não lembro o nome dela, a hiena da Whoopi Goldberg fala que o nome do Mufasa faz ela tremer, entre aspas, e aí começa a pedir para outra hiena falar o nome dele, para ela tremer mais, e aquilo me pareceu sugestivo, digamos assim. Porra, a hiena tá gozando com o nome do rei? É isso mesmo? Achei o nome da hiena. Fala. Shenzi, Banzai e Ed. Ela seria Chanzai. A Chanzai fica lá tremendo, ouvindo o nome do Mufasa e pedindo mais. Eu sei, cara, isso é tão sugestivo. Mas não é como se fosse a primeira coisa. Aliás, tem aquela frame em que as estrelas diriam sex, né, no filme, que foi muito criticada, e as pessoas falam, não, a Disney oficialmente falou que dizia SFX, o departamento lá que eles estavam honrando, né, de efeitos especiais, mas todo mundo viu sex ali. E em cima disso também tem o detalhe que quando a Nala acha o Simba brinca com ela, como se fosse criança ainda e tal. Aí a Nala lambe ele e subitamente começa toda a questão de se ele deve voltar ou não. Então, meio que tem todo um subnível aí que você pode ver de ele cresceu e porque ele ficou com tesão pela amiga é que ele começa a achar que é possível ele voltar para a vida anterior dele. É meio bizarro de dizer isso, eu sei, mas a Nala fala com ele normalmente, não é nada demais, não sei o quê. Aí eles estão brincando como se fossem amigos, não sei o quê. A Nala lambe ele e subitamente eles brigam, ele vai falar e ele ouve o pai. É como se toda a mensagem de ele ter que aceitar o que ele fosse sobre sexo. E eu não achei, a versão que eu vi aqui, eu não achei a frame que fala sexo, mas eu acho que é nessa parte também. Eu acho que é logo antes dele ver o Mufasa no céu. Mas você pode inferir que o filme tem uma mensagem de que quando há o despertar sexual do Simba, é que ele subitamente quer fazer as coisas que ele quer. É quando ele vira adulto, entre aspas, e por isso ele voltaria, ele iria querer ser o rei, etc, etc, etc. Algum comentário? Tá destruindo a infância das pessoas. Bom, é um filme que tem sexo nas estrelas, mas a outra que eu acho interessante é que as hienas fazem um comentário delas serem anarquistas. Elas não querem um rei, elas não precisam de um rei, mas o Scar usa elas para virar um ditador. Ou seja, você pode ver uma crítica política aí também. Você tem um monte de gente dizendo, eu não preciso do governo. Chega alguém realmente mal intencionado e pode usar essas pessoas. É aquela visão de anarquismo não pode funcionar. Pessoas que pensam que anarquismo funciona são imbecis. Mas você poderia inferir isso do filme também. É que tem um trabalho de luz e sombra muito bom no filme inteiro. O Mufasa quase sempre está na luz, o Scar quase sempre está na sombra. E quando o Mufasa vai morrer, ele literalmente está tentando subir aquela montanha e ele está na sombra o tempo todo. Quando ele chega no topo, que tem um pouquinho de luz na cara dele, aparece o Scar e faz sombra na cara dele. Então eles fazem questão de usar luz e sombra para representar bem e mal muito bem. Ao mesmo tempo que você poderia dizer de que a sombra é toda a sensação negativa possível, porque o Simba está na sombra quando ele decide fugir, etc e tal. Então, eles têm esse trabalho todo muito bem feito. Tem mais duas, desculpe. Essa bem rápido é que eu sempre achei que o Simba aceita a filosofia do Timão e Pumba meio rápido. Naquela questão toda do Timão e Pumba dizendo Hakuna Matata, não se importe, come insetos e tal, não só isso é meio rápido. Quando ele tá adulto e a Nala aparece e ele diz pro Timão e Pumba dar licença para eles falarem e tal, ele se refere ao Timão e Pumba do mesmo jeito que o Timão e Pumba se refere aos insetos. Então tem toda uma discussão hoje em dia que o Timão e Pumba serem presas deveria ser o motivo deles terem outra visão do mundo e ensinar o Simba alguma coisa.
Mas no original, não só ele entra na filosofia deles rápido, a filosofia deles é meio que oposta à visão que ele tem como criança, então ajuda ele a melhorar e tal, mas ao mesmo tempo o Simba se refere a eles do mesmo jeito que eles se referem a insetos, como se ele ainda visse eles como parte da cadeia alimentar e tal. É meio bizarro, mas parece que o Simba tá só brincando com a comida. Isso é só naquele momento, pra mim, entendeu? No resto do filme, são amigos, legal e tal. Mas aí logo depois o Simba fala que eles devem ser isca pras hienas. Então é meio bizarro. E a última coisa... que mais? Tinha mais uma coisa. Não... eu achei que tinha mais uma coisa, mas acho que não. Agora eu vou falar de uma coisa que me irrita muito, mas não é culpa do filme em si. Ok. Eu não gosto que a maioria dos críticos e pessoas falam que o Rei Leão é o que define a animação, o melhor filme de animação que existe. Não, esse foi muito melhor que Rei Leão. Qual seria o melhor filme de animação? O definitivo pra você? Eu posso dizer que eu não vi, daí não seria uma coisa que eu possa falar tanto, mas Fantasia eu acho que é o filme definitivo. Não, então, eu acho que qualquer um que tente dar assim, esse filme é o definitivo tal, tá sendo muito ingênuo, tá? Se você for ver em alguns aspectos, realmente você pode definir assim, esse filme teve um impacto tão grande que pode ser considerado definitivo para isso. Eu diria, por exemplo, que o Rei Leão é um filme definitivo para estudo de animais. Eu diria que, mesmo se você for fazer algo com animais antropomórficos como Zootopia, você pode ver uma influência de Rei Leão, porque eles tiveram que estudar muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, Rei Leão não tem influência nenhuma em seres humanos, por exemplo. Fantasia é ótimo para questões imaginativas. Tipo, não é super difícil de você dizer, ei, pega um hipopótamo e bota ele num tutu pra dançar balé, mas é visualmente algo único. Assim, no mínimo tem que separar por aspectos, por quem fez o que antes. Por exemplo, uma das coisas que eu vi sobre fantasia, que eu achei realmente é uma coisa revolucionária, é eles colocando lama para ferver, para ver como fazer as bolhas de lava e tal. E isso se torna referência. Eu não acho que eu preciso ir buscar, se eu quiser desenhar uma bolha de lava. Mas sem o fantasia eu nunca teria visto. Então é muito engraçado quando as pessoas tentam dizer esse daqui é o melhor, porque, porra, assim, eu adoro a Bela e a Fera. Eu não consigo decidir quem é melhor entre a Bela e a Fera e a Pequena Sereia. A Pequena Sereia tem menos história, mas tem alguns momentos de animação lindos. A animação da Bela e a Fera é mais progressista e mais moderna, entre aspas, do que a da Pequena Sereia. A Pequena Sereia tem uns momentos de isso daqui funcionava antes e não agora. Mas, ao mesmo tempo, tem o charme de antes que não tem agora. Então, Fantasia, muita gente fala bem porque eles falam que é o filme que melhor sincronizou música com animação. Não, pois é, tipo, como você vê, se você vê a linha do tempo da animação, você pode dizer, esse trabalho é definitivo para isso. Sincronizar música com animação, nós temos milhões de aberturas e encerramentos de anime que são 1000 vezes melhores, mas eles não ocorreriam sem fantasia, com certeza. Da mesma forma que a gente nunca teria anime como a gente conhece hoje se a gente não tivesse tido Mickey Mouse. O Osamu Tezuka literalmente estava copiando a forma que o Disney criou olhos grandes para ser mais expressivos. E eu digo copiando de ele viu algo que o Disney estava fazendo e decidiu fazer também. Eu não estou dizendo que ele estava fazendo da mesma forma, mas um trabalho definitivo não pode ser o que eu acho melhor. Tem que ser algo que tem tanta influência que não importa quanto tempo passe, é praticamente impossível de você não ver a influência naquilo. Até hoje, quando eu vi Dororo, por exemplo, no primeiro ou segundo trimestre, não me lembro, e eu vi aquele corpo de boneco com espada, não sei o quê, eu pensei em Astro Boy. Astro Boy? Astro Boy, do Osamu Tezuka. Eu conheço. Então, o corpo dele meio dividido, sai um canhão do braço dele exatamente no mesmo lugar que tem uma espada no corpo do Dororo.
Tá certo que Dororo é do Tezuka também, mas até hoje, mesmo eles tentando fazer essa coisa mais dark e tal, essa versão mais dark do Dororo, ninguém vai tirar aquilo porque aquilo funciona. E então o trabalho do Tezuka como Astro Boy antes, desde funciona e funciona até hoje, tem influência até hoje, então esqueci a palavra que a gente estava usando. Primordial, não? Revolucionário. Não, você usou a palavra, mas É o que define a animação. Então, Astro Boy é uma animação definitiva. Ele define coisas na animação até hoje. E acho que a gente já falou de tudo, né? Pois é. E é isso, gente. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Se você gostou, curte e assine o canal para mais vídeos como esse. Dê uma olhada no canal do Multiplayer Louco se você não viu até agora. E daqui a umas 2 ou 3 semanas nós vamos gravar mais uma podcast descomplicada, dependendo de quanto tempo demorar pra gente editar essa. Só pra confirmar, nós combinamos Rei Leão 1994, eu não tô sonhando, né? Sim, 94, não o de 2019. Ah, que bom, porque eu não tenho como ver o novo, pelo menos não ainda, porque não ripar. Mas Eu também não quero ver aquela nova versão. estão falando que tá horrível se você quer coisa expressiva, não sei o quê. E se você não se incomodar com isso, vai ser tedioso, porque é exatamente a mesma história. Não tem quase nada diferente. E o único motivo de estar fazendo sucesso no Brasil é porque as pessoas estão vendo por causa da infância. Todos eles. Assim, a Disney, quando eles estavam fazendo sequência, todo mundo acusou eles de estarem usando a nostalgia de todo mundo queria saber mais dessa história, por isso que vocês estão fazendo isso. Mas eu acho que ainda valia a pena, pelo menos eles estavam nos dando uma história nova, mesmo que não fosse lá tão boa. Agora é só a mesma história mesmo. Né? Remake de 20 anos. Não é nem questão de anos, é que, tipo, se alguém viesse e falasse, eu vou fazer um remake, mas eu vou mudar a história radicalmente, eu vou fazer a história pelo ponto de vista de outro personagem, tudo bem, você pode até fazer, mas não é a mesma história. Aliás, já apontaram, alguns críticos já apontaram que eles refizeram as histórias para aplacar as pessoas que estavam criticando questões lá de um conto de fadas. Tipo, o príncipe que virou a fera tinha que ter 13 anos pela matemática lá das coisas. Então, é muito injusto você amaldiçoar uma criancinha de 13 anos. Mas é um conto de fadas, não faz tanto sentido se você parar para pensar de qualquer jeito. Aí eles foram e fizeram questão de mostrar, não, ele não era tão ruim assim, as pessoas do castelo é que não ensinaram a ele enquanto ele estava ficando malvado. Coisa horrível. Pior que eu vi o live action da Bela e a Fera no cinema. Eu também. Você também? Não, eu também. A imagem que está na minha mente até hoje é taças flutuando à toa. Né? Nem tipo, ei, nós vamos consertar isso e deixar mais interessante. Eles fizeram questão de apontar um monte de coisa que diziam que estava errada no original. E aí eles jogaram muito mais coisa que ficou tudo pior. Só porque, tá vendo como nós somos espertos? Não, você não é nem um pouco esperto. Puta merda. Esse live action foi que nem um elástico. Eles ficaram esticando só pra fazer o filme ficar mais longo. Lá que podia ter sido retirada. Não, assim, tem alguns pontos que me deu a impressão que eles estavam tentando fazer alguma coisa. O problema é que o que eles estavam tentando fazer é inútil. É bem estúpido. Tem um vídeo da Lindsay Ellis, né, falando do live action, que é bom, inclusive, para quem fala, não, é porque você é antifeminista, por isso que você não gostou da coisa, não sei o quê. Não, ela também não gostou, e é pelos mesmos motivos. É porque viram e fazem uma coisa do tipo, agora quem está falando para ela não ir na ala norte é o Lumière, porque é lógico que eles anunciariam isso para ela desde sempre, em vez de a fera ter que avisar para ela. Mas aí agora, quando ela aparece na ala norte, a fera apareceu do nada e é só uma fera irritada em vez de uma pessoa que tem umas falhas e está aprendendo a ser humana de novo. Eles fuderam com o personagem da fera de verde e amarelo. Mas agora vamos voltar no filme em questão. Pois essa foi uma boa introdução, não?
E aí, pessoal que assiste meu canal, tudo beleza? Voltamos com a podcast Descomplicada, a podcast que tem de 1 em 1 ano um episódio. Não, aí você já tá botando muita pressão em mim, hein? Ter um por Não, ano não já tô é muita botando- coisa. Tá. E se você gostou, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva e não esqueça do sininho.